Olá, amigos e amigas, que o Senhor vos abençoe e que o Senhor Deus vos guarde e que todos tenham um dia deleitoso e prazeroso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 10 de junho, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 12, que ela tem como título O Selo de Deus e a Marca da Besta, parte 2. A marca da besta, que ela é mencionada nas Sagradas Escrituras, ela se apresenta 7 vezes no livro do Apocalipse, e principalmente nos capítulos 13, versículos 16 e 17, capítulo 14, versículos de 9 a 11, capítulo 16, versículo 2, capítulo 19, versículo 20 e capítulo 20, versículo 4, sendo que 4 dessas ocorrências aparecem na parte central do livro do Apocalipse, que é o capítulo 12 e o capítulo 14. O que nós temos que saber é que as Sagradas Escrituras mencionam que existem 2 selos. E ela fala do selo de Deus e fala do selo da besta. O selo de Deus já aparece no Antigo Testamento, em Isaías, no capítulo 8, versículo 16, que nos diz: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Você observou ali, sela a lei. Aqui Deus pede para o profeta Isaías selar, gravar a sua lei, ou os 10 mandamentos, no coração dos seus filhos. E este é o selo de Deus. A lei de Deus foi selada, e os selos na época, elas eram utilizadas assim por governantes, né, reis, para o fechamento assim de mensagem, de cartas assim, importantes. E um bom exemplo que nós vemos está no livro de Esther, no capítulo 3, versículos 12, onde ali fala de um homem chamado Amã, que ele estava assim com a raiva dos judeus, que eles estavam assim infiltrados nas províncias, e ele pede autorização para que ele pudesse decretar a morte dos judeus, e escreve carta aos governantes em nome do rei Assuero. E com um anel assim, ele selou essa carta. E nesse selo tinha o nome do rei, o cargo do rei e a província do rei. E daí é que vem a ideia do selo de Deus, que está na sua lei, nos seus mandamentos, onde ali identifica Deus, o grandioso Deus, ele é identificado pelos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos é o caráter de Deus. E quando as pessoas olham este selo de Deus, sabem o que tem dentro desses mandamentos, é o que identifica Deus. E assim como os fazendeiros assim, marcavam assim, os seus rebanhos, né? Marcavam as suas ovelhas, assim também Deus tem o seu rebanho, ele é marcado através de um selo, né? E o povo de Deus tem uma marca, né, que é de Deus, um selo de Deus, e essa marca é de propriedade divina, que é mencionado lá em Apocalipse 14, 2, que são aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Deus, a fé em Jesus. Isso identifica o povo de Deus, um selo do Criador, que também é conhecido como um sinal de Deus, uma marca de Deus. Quando as pessoas do mundo olham e observam, né, este selo, e saberão aqui
que ali está o povo de Deus. E o povo remanescente de Deus, ele é identificado como aqueles que guardam os mandamentos. Pessoas que são fiéis ao seu Senhor. E justamente por essa fidelidade é que as pessoas observam, né? Que nós somos selados por Deus. Principalmente o quarto mandamento, né, que é o sábado, que é um dia assim, de adoração a Deus. Um dia separado por Deus para que realmente as pessoas adorem toda a criação que Ele fez. E isto não agrada de forma alguma as duas bestas, né? Aquela que sobe do mar ou do meio de multidões ou nações, né? Que fala que é a João Papal, que fala em Apocalipse 13:1. E também a besta que sobe da terra, que é a América do Norte, que está lá em Apocalipse 13:11. Que são poderes unidos, né? Que é religião e Estado, né? Ou religião e política, e que ficam assim irados contra aqueles fiéis de Cristo e passam a persegui-los, principalmente no fim dos tempos, porque eles queriam adoração para eles, porque Satanás sempre quis adoração para ele, e principalmente o Roma Papal, que ela muda leis e tempos, que falam em Daniel 7:27, e começa a fazer atrocidades no mundo contra os cristãos. E o verso para memorizar dessa semana, que está lá em Apocalipse 13:10, ele menciona sobre esta perseguição que os cristãos sofrerão, sobre provações que nós passaremos. E este verso nos diz: se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Está lá em Apocalipse 13:10. Quando na Bíblia fala que a besta ou a Roma Papal pretende mudar os tempos e a lei, que fala em Daniel 7:27, aqui mostra uma falsa adoração que ela faz, porque o único meio de adoração é através dos 10 mandamentos, e que a única referência ao tempo, né, é o quarto mandamento, o sábado, que ele é assinado por Deus para santificar esse dia, né? E historicamente a tentativa de mudar, né, o dia de adoração, ela foi perpetrada pelo papado já há muito tempo, né? E o poder romano sempre querendo mudar para domingo o dia de adoração. E no fim dos tempos, as perseguições elas serão muito maiores, né? Por essas duas bestas, né, que aprovarão o decreto dominical, e que está muito próximo de acontecer isto. E o domingo será, em definitivo, a marca da besta. No passado, no século XV, um povo chamado os valdenses, que se instalaram no norte da Itália, e que era um povo fiel a Deus, que observavam firmes os mandamentos e os estatutos de Deus, e que eles mantinham uma lealdade, né, a Cristo. Eles foram ferozmente perseguidos lá no ano de 1488 pelo exército da Igreja Romana, e eles foram cruelmente mortos devido à fé que eles professavam. E essa atitude pela besta que surgiu do mar, João Papal. E que você, amigo, não se engane. Como assim pessoas leigas, né, que dizem que, né, que a marca da besta é o número 666, ou que a marca da besta é um microchip.
Meus amigos, o Satanás, ele é inteligente e ele usará de sutileza no fim dos tempos, não coisas assim que fiquem marcadas nas pessoas, senão as pessoas não vão aceitar a ele. Ele vai atacar a mente das pessoas. Que você leia mais a Sagrada Escritura, se instruir mais, e veja ali que a grande briga entre o bem e o mal, entre Satanás e Deus, é a adoração. E que a besta quer mudar o domingo justamente para um dia da adoração. Quando você fala 666, que alguns dizem, né, que é o número da besta, nada mais é que é uma identificação do nome de uma autoridade, né, de uma igreja. Ou seja, como eles contavam lá no passado, era 600 mais 60 mais 6, ou seja, 666. Onde no passado, lá na Grécia, para as coisas ficarem ocultas, né, para não ficar muito claro assim, no nome de uma pessoa, eles utilizavam números, né? E a igreja aqui, ela se utiliza em números. E geralmente quem faziam isso eram os governantes, pessoas importantes, que eles utilizavam números. E aqui no caso de 666, queria dizer Vicarius Filii Dei, ou seja, vigário de Deus, ou sumo sacerdote de Deus. Ou seja, eles queriam na época aqui que ficasse escondido esse nome, porque aqui é mais uma blasfêmia, né? Porque o único sumo sacerdote que está no tabernáculo celestial hoje chama-se Jesus Cristo. É só você olhar lá em João 14, 6, 7. Hebreus 4, capítulo 4, versículo 14. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Jesus é a única forma, o único meio de chegar aos céus. Ninguém chega ao Pai senão por mim, disse Jesus. E para que as pessoas se enganassem, é que ele colocaram esse número, né? E que você não caia nesses enganos, meus amigos. Que você se instrua na palavra de Deus, pegue as Sagradas Escrituras e leia diariamente, né? Para que você se instrua cada vez mais. E na lição dessa semana, intitulada como O Selo de Deus e a Marca da Besta, parte 2, nós aprenderemos diariamente assuntos importantes, né, para o fim dos tempos, onde nós estudaremos sobre a continuidade da identificação do poder da besta, que surge do mar, e ali também descreve os eventos, né, que ocorreram para a identificação dela nos finais da Terra, e as práticas dela que nos ajudarão a nos preparar melhor para a segunda vinda de Jesus. Aprenderemos também por quanto tempo os poderes dessas bestas dominarão o panorama religioso e como foi isso ao longo dos séculos, que está lá em Apocalipse 13, versículo 5, Apocalipse 12, versículos 6 a 14, e Daniel 7, versículo 25. Nós veremos que o apóstolo Paulo, ele advertiu a comunidade cristã de uma apostasia que estava acontecendo na igreja naquela época e de um afastamento de Deus que estava próximo de acontecer com aquelas pessoas. E Paulo dá um alerta, dá uma advertência para eles. E nós veremos como foi isto. E nós estudaremos quais são as marcas distintas da besta e o poder do anticristo,
com bastante detalhes durante essa semana, que está ali no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3, 4, 9 e 12. Verificaremos também, meus amigos, que o apóstolo João, ele descreveu em sua visão, na ilha de Patmos, na Grécia, as cenas finais da história dessa terra. E nós veremos que há um grande contraste em tudo isto. E você saberá detalhes, meu amigo, minha amiga. Estará em Apocalipse 17, versículos 12 e 14. Nós aprenderemos também onde é colocada a marca da besta, qual o local, como é isto e a sua característica. Está lá em Apocalipse 14, versículos 9 e 12. Estudaremos também que elementos de um selo bíblico nós encontraremos justamente no mandamento do sábado, para você aprender, para você entender, que está lá em Êxodo 20, versículo 8 a 11. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas pelo poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita a Jesus como Salvador verdadeiramente, quando você tem o seu coração transformado, você passa a ser uma pessoa sábia, com entendimento. Quando você abre as Sagradas Escrituras através de oração, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, você passa a ter entendimento. Às vezes coisas assim, para você identificar a besta, saber qual é a ação dela, como você sabe que realmente essa é a besta, está lá nas Sagradas Escrituras, meu amigo, minha amiga. Por quê? Porque você é tomada pelo poder do Espírito Santo e passa a ter entendimento. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições, mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.